Seja bem-vindo ao Diário Insólito. Em uma manhã fria de dezembro de 1948, um mistério surgiu nas areias da praia de Somerton, em Adelaide, Austrália. A brisa do mar ainda estava calma quando um corpo foi descoberto recostado contra a parede do cais. O homem, vestindo um terno elegante, parecia estar dormindo, mas ele estava morto. Sem identificação, sem marcas de violência e sem nenhuma pista clara sobre quem ele era ou como havia chegado ali, este desconhecido entrou para a história como o Homem de Somerton. Mas antes de começarmos, se você gosta dos grandes mistérios e enigmas que cercam a humanidade, convido você a se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum episódio. Aproveite também para curtir o vídeo e deixar um comentário abaixo com suas teorias. Isso me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo interessante para você. O caso, que se tornaria conhecido como Caso Tamam Shud, logo capturou a imaginação do público e das autoridades. A polícia, perplexa, iniciou uma investigação que traria à tona mais perguntas do que respostas. Quando examinaram o corpo, descobriram que todas as etiquetas de suas roupas haviam sido removidas, apagando qualquer pista sobre sua identidade. Nos bolsos do homem, encontraram apenas alguns itens triviais: um pacote de cigarros, uma caixa de fósforos, um pente e um pedaço de papel enrolado que continha as palavras Tamam Shud. Tamam Shud, traduzido do persa, significa terminado ou acabado. Este pequeno pedaço de papel foi posteriormente identificado como parte do livro Rubaiyat, de Omar Khayyam, um poema persa do século XII. A descoberta deste fragmento levou a uma busca frenética pelo exemplar correspondente do livro. Meses depois, um médico encontrou um exemplar do Rubaiyat jogado no banco de trás de seu carro, com a parte final da última página rasgada, exatamente onde as palavras Tamam Shud estariam. No livro, a polícia encontrou uma série de códigos misteriosos e um número de telefone. A autópsia do Homem de Somerton revelou mais mistérios. Embora sua condição física fosse saudável, os órgãos internos mostravam sinais de envenenamento, mas nenhum veneno específico foi detectado. Ele tinha um baço anormalmente grande e outros sinais que sugeriam intoxicação, mas a causa da morte permaneceu inconclusiva. Sem evidências de luta ou violência, as autoridades ficaram divididas entre suicídio, assassinato ou causas naturais. As pistas intrigantes e as estranhas circunstâncias do caso deram origem a várias teorias sobre a identidade e a morte do Homem de Somerton. Alguns acreditam que ele poderia ter sido um espião, envolvido nas complexas redes de espionagem da Guerra Fria. A presença do livro Rubaiyat, frequentemente associado a mensagens cifradas e comunicações secretas, reforçou essa hipótese. Outros sugerem que ele poderia ter sido um amante rejeitado, cuja morte trágica foi o culminar de um romance proibido. Ao longo das décadas, o caso do Homem de Somerton continuou a intrigar investigadores profissionais e amadores. Numerosas tentativas foram feitas para decifrar os códigos encontrados no Rubaiyat e para identificar a verdadeira identidade do desconhecido. Recentemente, avanços na tecnologia de DNA trouxeram novas esperanças de resolver este enigma, com análises genéticas modernas sendo aplicadas aos restos mortais exumados do Homem de Somerton. Neste episódio do Diário Insólito, vamos mergulhar profundamente no caso do Homem de Somerton. Vamos explorar as circunstâncias de sua descoberta, as pistas enigmáticas que foram encontradas, as teorias fascinantes sobre sua identidade e as investigações contínuas que tentam finalmente desvendar este mistério. Prepare-se para uma jornada envolvente através de um dos casos mais intrigantes e não resolvidos da história. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, a praia de Somerton, em Adelaide, Austrália, se tornou o cenário de um mistério que perdura até hoje. O corpo de um homem foi encontrado recostado contra o muro do cais, vestido de forma elegante, como se estivesse simplesmente descansando. Mas, ao contrário das aparências, ele estava morto. Esse desconhecido ficou conhecido como o Homem de Somerton,
Ao chegarem ao local, as autoridades logo perceberam que havia algo muito estranho. O homem não possuía qualquer tipo de identificação, nem carteira, documentos, etiquetas de roupas ou objetos pessoais que pudessem fornecer pistas sobre sua identidade. As etiquetas de suas roupas tinham sido cuidadosamente removidas, sugerindo uma tentativa deliberada de ocultar quem ele era. No entanto, havia alguns itens comuns nos bolsos do homem: um pacote de cigarros, um pente, uma caixa de fósforos, um bilhete de trem não utilizado de Adelaide para Henley Beach, um bilhete de ônibus da cidade e um pacote de chicletes. Entre esses objetos comuns, encontrava-se um pequeno pedaço de papel com as palavras Tamam Shud impressas, que significa terminado ou acabado em persa. Este detalhe levou a investigação a um novo nível de mistério. Esse pedaço de papel foi identificado como parte do livro Rubaiyat, de Omar Khayyam, um conjunto de poemas persas do século XII. A descoberta do papel levou a uma busca frenética pelo exemplar correspondente do livro. Meses depois, um médico local encontrou um exemplar do Rubaiyat no banco de trás de seu carro, com a última página rasgada, exatamente onde as palavras Tamam Shud estariam. No livro, a polícia encontrou uma série de letras e números escritos à mão, que pareciam ser um código, além de um número de telefone. O número de telefone levou a polícia a uma jovem enfermeira chamada Jessica Thompson, que morava perto da praia de Somerton. Quando questionada, Jessica negou conhecer o homem, mas seu comportamento nervoso levantou suspeitas. Ela mencionou que havia dado um exemplar do Rubaiyat a um homem chamado Alfred Boxall durante a Segunda Guerra Mundial. Mas Boxall foi posteriormente encontrado vivo e em posse do livro. A autópsia do homem de Somerton revelou ainda mais mistérios. Embora ele estivesse em boa saúde geral, havia sinais de envenenamento. Seus órgãos internos, especialmente o baço, estavam significativamente aumentados e havia congestão em muitos de seus órgãos, sugerindo a presença de um veneno. No entanto, nenhum veneno específico foi identificado. A análise do conteúdo de seu estômago mostrou restos de alimentos, mas nada que indicasse a presença de uma substância tóxica. Sem uma causa de morte conclusiva, o legista declarou que a morte era de causa desconhecida, levantando a possibilidade de suicídio, homicídio ou morte natural. O caso tornou-se ainda mais intrigante quando, em uma tentativa de decifrar o código encontrado no livro, criptógrafos do governo foram chamados. Apesar de seus melhores esforços, o código nunca foi completamente decifrado e permanece um enigma até hoje. A descoberta de que o homem de Somerton carregava um livro raro e possivelmente codificado sugeriu a alguns que ele poderia ser um espião, envolvido nas complexas tramas de espionagem da Guerra Fria. A partir dessas pistas iniciais, surgiram várias teorias sobre a identidade e as circunstâncias da morte do homem de Somerton. Alguns acreditam que ele era um espião soviético ou ocidental, envolvido em uma missão secreta que deu errado. Outros sugerem que ele era um amante rejeitado, cuja morte trágica foi o resultado de um romance fracassado. A presença do Rubaiyat, um livro frequentemente associado à poesia e ao mistério, apenas adiciona mais camadas a este enigma. A descoberta do corpo do homem de Somerton em dezembro de 1948 deixou as autoridades perplexas e desencadeou uma investigação que só se aprofundou com o tempo. Com a falta de identificação e as circunstâncias misteriosas que cercavam sua morte, a realização de uma autópsia era crucial para tentar desvendar o que havia acontecido. No entanto, em vez de fornecer respostas claras, a autópsia apenas adicionou mais camadas ao enigma. O exame inicial do corpo revelou um homem em boa forma física, aparentando ter entre 40 e 45 anos, bem vestido e bem cuidado. Não havia sinais visíveis de trauma físico, luta ou violência. Essa ausência de marcas externas fez com que os legistas voltassem sua atenção para os exames internos, na esperança de encontrar pistas que explicassem a morte inesperada. A autópsia revelou uma série de anomalias nos órgãos internos do homem de Somerton. Seus órgãos estavam congestionados, indicando a possibilidade de envenenamento. O baço estava significativamente aumentado,
cerca de 3 vezes o tamanho normal. Além disso, havia congestão severa no fígado e rins. Os médicos legistas também observaram que o estômago do homem continha restos de alimentos não digeridos, mas não encontraram nenhum vestígio de substâncias tóxicas. Essa ausência de toxinas detectáveis no conteúdo estomacal complicou ainda mais o caso. Mesmo com sinais claros de envenenamento, nenhum veneno conhecido foi identificado nos testes. Naquela época, os métodos de detecção de venenos não eram tão avançados quanto os de hoje, e muitos compostos poderiam passar despercebidos. Essa lacuna tecnológica deixou a equipe médica em um impasse. Embora houvesse fortes indícios de envenenamento, a falta de evidências químicas impedia uma conclusão definitiva. O legista, Dr. John Dwyer, que liderou a autópsia, concluiu que a morte do homem de Somerton era de causa desconhecida. Ele sugeriu que o envenenamento poderia ser a causa, mas sem provas concretas, não podia afirmar isso com certeza. A ideia de envenenamento foi reforçada pelo fato de que o comportamento dos órgãos internos era consistente com a exposição a um veneno, mas a natureza precisa dessa substância permaneceu um mistério. Além das anomalias físicas, havia outras pistas intrigantes. O legista notou que as pupilas do homem de Somerton estavam mais contraídas do que o normal, uma condição que pode ser associada a certos tipos de veneno. As mãos e pés do homem também estavam estranhamente rígidos, sugerindo que ele havia morrido pouco tempo após a última refeição. No entanto, essas observações, embora úteis, não conseguiram fornecer uma explicação conclusiva. A teoria de envenenamento não intencional, como a ingestão de um medicamento errado ou de uma planta tóxica, também foi considerada, mas descartada devido à falta de evidências. Outra possibilidade levantada foi a de um envenenamento deliberado, seja por suicídio ou homicídio. A ausência de qualquer nota de suicídio e a remoção deliberada das etiquetas de suas roupas sugeriram a alguns investigadores a possibilidade de homicídio, talvez relacionado à espionagem ou a um crime passional. Enquanto o mistério da causa da morte continuava a se desenrolar, a comunidade médica e forense começou a especular sobre o tipo de veneno que poderia ter sido usado. Alguns sugeriram que um veneno raro ou exótico, possivelmente um alcaloide vegetal, ou um veneno sintético, desenvolvido para fins militares, poderia ter sido empregado. A ideia de que o veneno pudesse ter sido administrado de uma maneira que evitasse a detecção, como por injeção ou aplicação tópica, também foi considerada. Anos depois, avanços na ciência forense trouxeram novas esperanças de resolver o caso. Em 1994, o patologista John Harber Phillips revisitou o caso, sugerindo que o veneno mais provável era a digitalina, um composto encontrado em plantas como a dedaleira. A digitalina pode causar aumento no baço e congestão dos órgãos internos, mas não deixa traços detectáveis com os métodos de análise disponíveis em 1948. Apesar dessa hipótese, a falta de evidências ainda impede uma conclusão definitiva. Enquanto a causa da morte do homem de Somerton permanece oficialmente desconhecida, o caso continua a ser estudado e debatido por especialistas em todo o mundo. Cada nova teoria, cada avanço na tecnologia forense, traz a esperança de que um dia possamos finalmente entender o que aconteceu naquela manhã fatídica na praia de Somerton. Desde a descoberta do corpo do homem de Somerton em 1948, sua identidade permanece um dos maiores mistérios do século XX. Sem documentos, sem testemunhas que o reconhecessem e com todas as etiquetas de suas roupas removidas, sua identidade se tornou um enigma que desafia investigadores há décadas. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, cada uma tentando explicar quem ele era e como acabou na praia de Somerton. Vamos explorar algumas das mais intrigantes. Uma das teorias mais populares é a de que o homem de Somerton era um espião. O período pós-Segunda Guerra Mundial foi marcado por tensões extremas entre as potências ocidentais e a União Soviética, dando início à Guerra Fria. A Austrália, como aliada dos Estados Unidos e do Reino Unido, tornou-se um campo de interesse para atividades de espionagem.
O pedaço de papel com as palavras Tamam Shud encontrado em seu bolso e a conexão subsequente com o livro Rubaiyat, de Omar Khayyam, alimentaram essa teoria. O livro continha um código que até hoje não foi decifrado. Criptógrafos do governo australiano e britânico tentaram sem sucesso, sugerindo que poderia ser um código altamente sofisticado, possivelmente usado por espiões. A remoção deliberada das etiquetas das roupas do homem de Somerton sugere um esforço para esconder sua identidade, uma prática comum entre agentes secretos para evitar rastreamento. Outra teoria é que o homem de Somerton era um amante rejeitado, cujo romance terminou tragicamente. Essa teoria ganhou força com a descoberta do número de telefone de Jessica Thompson no Rubaiyat encontrado. Jessica, uma enfermeira que vivia perto da praia de Somerton, foi entrevistada pela polícia, mas negou conhecer o homem. No entanto, sua reação nervosa levantou suspeitas. Alguns sugerem que o homem de Somerton pode ter tido um relacionamento secreto com Jessica, e que sua morte foi o resultado de um desespero amoroso ou um confronto que terminou mal. Jessica tinha dado um exemplar do Rubaiyat a um homem chamado Alfred Boxall durante a Segunda Guerra Mundial. Mas Boxall foi encontrado vivo, o que exclui a possibilidade de ele ser o homem de Somerton. A presença do livro Rubaiyat, que contém reflexões sobre a mortalidade e o destino, pode sugerir que o homem de Somerton estava contemplando sua própria morte. O pedaço de papel com Tamam Shud pode ter sido um sinal de que ele considerava sua vida terminada ou acabada, apontando para um possível suicídio. Há também a possibilidade de que o homem de Somerton estivesse envolvido em atividades criminosas ou fosse uma vítima de crime organizado. A falta de identificação, as etiquetas removidas e o código misterioso sugerem que ele poderia ter sido alguém que desejava ou precisava ocultar sua verdadeira identidade. A autópsia revelou sinais de envenenamento, mas nenhum veneno específico foi identificado. Isso pode indicar o uso de um veneno raro ou de difícil detecção, possivelmente usado por organizações criminosas para eliminar inimigos ou traidores sem deixar rastros claros. As práticas de remoção de etiquetas e falta de documentos são consistentes com as técnicas usadas por criminosos para evitar reconhecimento. Se ele era um criminoso ou estava fugindo de um, essas medidas teriam sido tomadas para dificultar a identificação pós-morte. Outra teoria é que o homem de Somerton era um viajante estrangeiro, que chegou à Austrália sem deixar rastros devido às práticas de imigração e viagem menos rigorosas da época. Vários elementos sugerem que ele poderia não ser australiano. As características físicas do homem de Somerton, incluindo sua vestimenta e itens pessoais, não correspondem necessariamente aos padrões locais da época, sugerindo que ele poderia ser de outra parte do mundo. A falta de qualquer registro dele em bancos de dados de desaparecidos ou em registros de imigração australianos sugere que ele pode ter vindo de outro país, possivelmente com a intenção de começar uma nova vida ou em fuga de algo. Uma teoria menos convencional, mas ainda considerada, é que o homem de Somerton sofria de amnésia, o que explicaria a falta de documentos e a remoção das etiquetas das roupas. Pessoas com amnésia podem adotar comportamentos estranhos ou tentar apagar vestígios de suas identidades passadas, na tentativa de lidar com a confusão mental. Se ele sofria de amnésia, poderia ter esquecido quem era, onde estava e por que estava ali. A presença de itens comuns em seus bolsos, mas com marcas inconsistentes, pode indicar que ele estava tentando reorganizar sua vida sem uma compreensão clara de sua identidade real. Embora muitas teorias tentem explicar quem era o homem de Somerton, nenhuma conseguiu fornecer uma resposta definitiva. A combinação de pistas intrigantes, como o código misterioso, o pedaço de papel Tamam Shud e a ligação com Jessica Thompson, cria um quebra-cabeça que continua a fascinar investigadores e entusiastas de mistérios ao redor do mundo. Cada teoria oferece uma peça diferente, mas o quadro completo ainda está por ser montado. À medida que concluímos nossa exploração do enigmático caso do homem de Somerton, fica claro que este mistério permanece um dos mais intrigantes e desafiadores do século XX. Desde a descoberta de seu corpo sem identificação na praia de Somerton,
passando pelas pistas intrigantes como o pedaço de papel Tamam Shud e o código indecifrado, até as múltiplas teorias sobre sua identidade e a causa de sua morte, cada aspecto desse caso adiciona uma nova camada de complexidade. O Homem de Somerton continua a ser um símbolo dos mistérios não resolvidos do mundo, lembrando-nos de que há perguntas que podem nunca ser respondidas completamente. A falta de uma solução definitiva mantém viva a chama da curiosidade e do fascínio, inspirando tanto investigadores profissionais quanto amadores a buscar a verdade. Se você tem uma teoria ou uma opinião sobre o caso do Homem de Somerton, deixe seu comentário abaixo. Adoramos ouvir suas perspectivas e ideias. E para mais investigações sobre os mistérios e enigmas do mundo, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo episódio do Diário Insólito, onde continuaremos a explorar os segredos mais intrigantes do nosso planeta. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.